Fala galera, vamos lá? Continuando aqui o vídeo sobre os hebreus, né? Sobre o povo hebreu. A gente parou lá na época em que José chega a se tornar vizir do Egito, né? Que era um cargo maior que todos os outros cargos que havia no Egito. Ele ficava abaixo apenas do faraó, do rei, né? Então abaixo do faraó quem mandava era José, né? Ninguém poderia dar ordens a José a não ser o próprio faraó, né? Então era o maior cargo que tinha no Egito. José se apoderou, né? José conseguiu chegar lá. Por quê? Porque ele decifrava sonhos, aquela história toda que a gente já conhece, né? Então ele decifrou os sonhos do faraó e tal, e ele conseguiu chegar ao posto, né? Mas beleza, vamos lá. Após a seca, após o pessoal, o pai, né, de José e os irmãos dele vir procurar auxílio no Egito, já que no Egito tinha alimento e estava tudo bem, né, ali no Egito, eles vieram e chegaram e conheceram, né, vindo conheceu José. José os perdoou e os convidou para vir morar ali no Egito, né, seu pai e a família. Cerca de 70 pessoas ao total, por aí, né, e eles foram morar ali, né, no Egito. Ao passar do tempo, ao passar dos anos, o povo se multiplicou muito, né? Aumentou bastante. E lembrando, o povo hebreu não era um povo coitadinho, gente, não era um povo pobrezinho, que morava no Egito ali de favor. Não, o povo hebreu era um povo rico, era um povo que tinha as coisas. Eles eram um povo que viviam de rebanhos, eles tinham rebanhos. É tanto que se você for ler a narrativa bíblica, você vai ver que uma das pragas ali foi imposta, né, por Deus, porque o rei não deixou sair ali os rebanhos dos hebreus. Então, como assim eles eram escravos e tinham rebanhos, né? Então, era uma escravidão. Eles foram, com certeza, submetidos a trabalhos ali forçados, né? Mas não foi com esse grau de intensidade, de escravidão que nós conhecemos nos nossos dias atuais e que foi submetido aí os escravos africanos aqui no Brasil, tá certo? Foi assim, alguns historiadores, eles falam que, e isso é a linha de pensamento de muitos, inclusive a minha, no Egito não havia o regime de escravidão, né? A história do Egito retrata isso. E lembrando, nós não temos outras fontes históricas falando do povo hebreu a não ser a própria escritura, a própria Bíblia. Então fica muito difícil a gente comparar a versão histórica dos hebreus com outros povos, porque não existe. A única versão, a única fonte histórica que nós temos para analisar e para conhecer a vida do povo hebreu é a Bíblia. Então, né, fica muito difícil. Mas a gente vendo alguns outros relatos arqueológicos, né, e outros relatos históricos no período do Egito e de historiadores egípcios, a gente consegue fazer um panorama do que realmente acontecia no Egito. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que a gente está focado aqui. O povo hebreu vivia ali no Egito. Moisés concedeu uma área para eles ali. Eles formaram uma cidade dentro do Egito, a cidade de Gozém, né? Gósen, né? E eles moravam ali, trabalhavam, tinham comerciantes, viviam muito bem no Egito, tá? E aumentaram muito. E de tempos em tempos, os faraós, eles tinham batalhas, né, que eles tinham que enfrentar, e tinham também as grandes construções. E o faraó dependia de mão de obra, né, para empreender essas grandes construções. E foi numa dessas feitorias, né, dos faraós que o povo hebreu acabou sendo aí submetido a trabalhos escravos, a trabalhos forçados. E aí, é lógico, né, eles não quiseram se comparar aí a pessoas prisioneiros de guerra, né, que trabalhavam também forçados aí nessas grandes construções faraônicas, né, e aí se sentiram muito inferior, né, e resolveram sair do Egito. A história, mais ou menos o que a gente sabe é isso, tá? Mas de acordo com a Bíblia, realmente eles trabalharam escravizados, né, e aí surgiu Moisés que os libertou, né, é o famoso Êxodo. A gente vai ler ali no livro de Êxodo a saída do povo hebreu do Egito. Tá certo, pessoal? Então, recapitulando, o povo hebreu, eles viviam ali no Egito e eles viviam muito bem.
eram ricos, a maioria deles, tá? E lembrando, eles cresciam muito. Vamos lá pelo foco da história, como eu vejo e como muitos historiadores veem, o povo hebreu cresceu bastante. Nós podemos encontrar isso nos relatos bíblicos, né? Eles cresceram muito. E o faraó dali do Egito ficou com muito medo do povo hebreu se fortalecer, se unir com outros povos, inclusive, e tomar ali o reino dos faraós do Egito, tomar de conta do Egito. Então, o faraó, malandramente, esperto, pensando nisso, claro, lógico, ele resolveu impor alguns trabalhos forçados ali para o povo hebreu, entende? Justamente para quê? Para que eles não se fortalecessem ainda mais e acabassem por tomar aí o império, o poderoso império egípcio. Então essa foi uma das razões que o faraó ele submeteu o povo hebreu aí a trabalhos forçados. E também houve aquela questão de matar os primogênitos, né, os homens e tal, que também era uma coisa que nós podemos, não há relatos disso nos escritos egípcios, né? Então, mas é uma coisa também que pode ser notada por essa questão mesmo de, né, reduzir um pouco ali o aumento dos hebreus, que estavam aumentando muito, muito e muito, e estavam aí de igual com a população egípcia. Então eles ficaram um pouco com medo dos hebreus tomarem de conta ali do império e acabou, né, aí com que escravizando esse povo, e o povo teve aí então a vontade de sair do Egito. E aí surge Moisés, nós já conhecemos a história do Êxodo. Moisés ele retira o povo, né, ali do Egito com aquelas 10 pragas, né? Ele vai retirar o povo do Egito, Moisés, cerca ali de 1200, 1250. As datas divergem um pouco, tá, pessoal? Então Moisés retira o povo no Êxodo, o povo vai ali para o deserto em busca da terra prometida, né, de Canaã, e eles vagam ali 40 anos no deserto. Tem aquela história toda de Moisés, né, recebem as tábuas das leis, da lei judaica, da lei dos hebreus e tudo mais. Após a morte de Moisés, assume ali o comando das tribos o Josué. Josué era um comandante militar, um general de guerra, né? E Josué ele vai ali ficar um período ali entrando em guerra com vários povos que habitavam ali a região da Palestina, de Canaã, né? Os amorreus, os filisteus e tudo mais. E ele acaba por conseguindo, né? Mesmo que fragmentado, mas conseguindo ali se estabelecer em Canaã. E ele divide as tribos, as terras entre as tribos, né? E surge aí o famoso conto épico do dízimo, que é se falado em muitas instituições religiosas nos dias de hoje. Surge nesse impasse, na divisão dessas terras aí, a figura do dízimo, que era destinado à tribo de Levi. Por quê, pessoal? Porque a tribo de Levi, ela não herdou terras, entende? Então as outras tribos teriam que dar 10% do que plantavam, do que produziam, para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ela ficou responsável por cuidar do tabernáculo, apenas das questões ali religiosas, dos sacrifícios e coisa e tal, tá certo? Então era isso. Mas voltando aqui à história, então nós temos o período aí de Moisés liderando o povo hebreu, a saída do Egito, ele se fixando ali na terra da Palestina. E nós temos aí o período de Josué, que vai conquistar, que vai dominar e dividir as terras entre os hebreus. Então nós temos esse período aí. Após esse período, após a morte de Josué, nós não temos mais um líder, né, que unia as tribos dos hebreus, que unificava. Então não havia uma unidade política, havia uma unidade cultural, né? Uma unidade cultural havia entre as tribos, mas uma unidade política não havia. Apenas quando tinha uma ameaça externa, algum povo ameaçando ali os hebreus, é que eles se uniam em torno de um líder. Surgia então aí a época, o período dos juízes. Então nós tivemos o período de Moisés, do Êxodo, em que as tribos eram comandadas aí por Moisés e tinham seus anciões, cada um, né, comandava as tribos. E depois nós temos aí, após Josué, nós temos o período dos juízes. Esses juízes, pessoal, surgiam de tempos em tempos, né? Eram pessoas, eram chefes militares que uniam
né, unia aí as tribos, ajeitar aqui a câmera, unia as tribos dos hebreus para proteger os hebreus, as tribos ali de ameaças externas, tá certo? Então eram chefes militares, esses juízes. O último deles foi Samuel, né? E aí, depois desse período de juízes, nós temos aí o período da monarquia. Então nós temos os hebreus divididos nesses períodos. Nós temos o período de Moisés, o período de Josué, o período de juízes, que era Israel era comandado, né, por esses chefes militares que surgiam de tempos em tempos. Eles não tinham união política, a maioria deles tinham intrigas ali entre as próprias tribos, havia uma rivalidade entre eles. Então, quando surgiu a ameaça externa de fora, eles se uniam em torno desse chefe militar que era chamado juiz. Então, é o período dos juízes. E depois dos juízes surgiu aí o período da monarquia. Quem foi o primeiro rei? Quem foi o primeiro monarca do povo hebreu, de Israel? Foi Saul, né? Saul foi constituído aí rei de Israel, que foi o primeiro rei da linhagem aí do período monárquico, tá certo? Após Saul, nós temos aí o surgimento, o erguimento do segundo rei de Israel, que foi Davi, né? Davi ele expandiu o território de Israel, ele conquistou vários povos, né? Ele destruiu vários povos ali vizinhos dos israelitas e ele unificou aí Israel de uma forma, de uma certa maneira, que Israel se fortaleceu muito, os hebreus se fortaleceu muito ali naquela região. Então, durante o reinado de Davi, Israel prosperou muito, teve um período de grande prosperidade, tanto militar quanto cultural e também econômica. Após Davi, nós vamos ter aí o reinado de Salomão, que era filho de Davi, né? Ele não era rei por direito, ele era filho de um casamento de Davi com uma esposa que ele pegou de um soldado dele, né? Um casamento ilícito, digamos assim. Quem deveria assumir o trono era um filho de Davi mais velho, que seria Absalão. Absalão foi um dos filhos dele que foi morto, né? E depois de Absalão seria Adonias, né? Mas Adonias também foi morto aí por Salomão e a mando de Davi, né? Porque Davi queria dar o trono a Salomão. E então, Salomão, aí no seu leito de morte, né, ele pede para Davi, perdão,